Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1h, anota aí em ponto, sol a pino, dia 16 de maio do ano da graça de 2024. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à NN. Fica aqui, que aqui é primeiro lugar. Hoje né? é sexta-feira! É não, rapaz. Hoje é quinta, olha. Mas eu já tomei a minha hoje já. Já tomei três, Sérgio. Olha, no almoço, ali no caldinho do Pedrinho, aquela bisteca de porco deliciosa. 3 cervejinhas para acompanhar, com boa companhia, meu amigo Adriano Marques, corretor de imóveis. Grande abraço para você. Obrigado pela companhia. Delícia, lourinha gelada, deliciosa. Eita, rapaz, que coisa, né? Mas amanhã é sexta-feira, então vamos guardar um pouquinho para amanhã, e porque sábado também tem mais, né? Muito bem, o tema de hoje, com a doutora Evelyn Macedo, da Ortoestética. Presta atenção. Você quer, né? Porque teve uma época no Brasil que aqueles aparelhos, aquele sorriso dilatado, virou tanta moda, que tinha gente que colocava aquilo sem necessidade, né? Só porque achava bonito. Mas hoje as coisas mudaram. Então, a gente vai falar aqui sobre aparelhos fixos ou alinhadores. O que é que são isso? O que é isso? Como escolher, com a doutora Evelyn Macedo, da Ortoestética, aqui em Arapiraca, que está aqui há 13 anos, endereço no centro, com estacionamento próprio, e tem todas as especialidades odontológicas para você cuidar muito bem, e muito bem mesmo, do seu sorriso. Doutora Evelyn, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André, sempre um prazer estar aqui com você. Conversar um pouquinho hoje sobre ortodontia, né? Os alinhadores invisíveis aí, que são a grande novidade, assim, da ortodontia. É verdade. E eu estava pensando aqui sobre esse tema, né? E me lembrando que no final da década de 90 para 2000, a década, né, 2000, essa questão dos aparelhos ortodônticos viraram uma febre no Brasil. Gente que não precisava e colocou lá porque achava bonito. Aí quando surgiram aquelas cores, aí a menina colocava rosa, o menino colocava azul, e tinha verde, e tinha de todas as cores. E tinha gente que tinha todas as cores na boca, as cores da bandeira do Brasil, enfim. Então, né? E cada um escolhe ali o que bem lhe apraz. Mas só que tá bom. Não é importante, né? Falar com responsabilidade sobre isso. Por quê? Porque os especialistas têm as suas indicações. Então, às vezes você não há necessidade de você usar, e por falta até mesmo, né, que você de conhecimento nosso, como leigos que somos, a gente fazer isso. A necessidade de começar um tratamento ortodôntico vem sempre acompanhada de dúvidas e algumas decisões. Como escolher entre aparelhos e alinhadores. Ambos apresentam bons resultados, mas como decidir qual desses dispositivos é a melhor em cada caso? Para que essa escolha possa ser feita de uma forma consciente, é importante contar com a ajuda de um bom ortodontista. Isso aí você já sabe aqui, porque a Ortoestética já está aqui com a gente, e a gente vem falando sobre isso toda semana, das diversas especialidades que a Ortoestética tem aqui. Porém, como também são consideradas as preferências do paciente, vale super a pena conhecer a fundo estas duas opções. Assim, sua opinião é toda baseada em bons argumentos. Foi por isso que nós preparamos esse programa para você, né? Então, vamos lá falar das diferenças entre aparelhos e alinhadores ortodônticos, doutora. Vamos lá, né? Primeiro entender um pouquinho o que são esses alinhadores aí, né? São conhecidos como alinhadores ortodônticos ou alinhadores invisíveis. Aí, pelos invisíveis, a gente já tem uma noção um pouco do que é, né? Então, a gente tem os aparelhos convencionais, que são os aparelhos fixos. A gente tem aqueles com as borrachinhas coloridas. Tem também ele na opção do aparelho estético, que tem as pecinhas transparentes, o elástico também transparente. Mas, basicamente, nos aparelhos convencionais, a gente tem uma ortodontia fixa, onde a gente tem brackets colados nos dentes, a gente usa fios, borrachinhas, para fazer aí a movimentação dos dentes. E aí surgiu depois os alinhadores invisíveis. Olhando para eles parecem um pouco com aquelas plaquinhas de fazer clareamento dental. Ele consiste basicamente numa moldeira, numa plaquinha transparente, e aí ele é removível. Então ele não tem bracket colado no dente, ele não tem fios ali, e aí isso traz uma série de vantagens. Mas
Na primeira consulta, na consulta inicial, a gente vai avaliar o caso do paciente, ver qual seria o mais indicado para cada caso, ver também a vontade do paciente. Às vezes é um paciente que tem uma exigência estética maior. Eu trabalho com público, eu não queria estar com pecinhas de metal. Existiu, como você falou aí, nos anos 90, aquele boom, anos 90, anos 2000, da ortodontia, onde todo mundo tinha o aparelho um pouco como um acessório, né? A gente colocava ali porque queria colocar a borrachinha colorida, porque era bonito. Hoje em dia a gente já vê uma procura inversa. As pessoas estão buscando cada vez mais quem usa ainda o metálico, as borrachinhas com cores mais neutras. E tem crescido cada vez mais a busca pelos aparelhos mais estéticos, pelos aparelhos mais discretos. Mas existem uma série de outras vantagens também com relação aos alinhadores, que a gente vai conversando aqui, né? Tá. Em relação à eficácia, essas duas opções não apresentam diferenças entre si, né? Ambas proporcionam excelentes resultados funcionais e estéticos. São ótimas e muito indicadas para fazer a correção de problemas dos mais simples aos mais complexos. Apesar disso, aparelhos alinhadores são diferentes no que se refere principalmente à estrutura, começando pelo fato de que os aparelhos geralmente são fixos, mas existem também alguns modelos móveis. No caso dos alinhadores, são sempre móveis. Isso. E aí muita gente fica, mas como é que uma plaquinha transparente que você tira, coloca, como é que isso movimenta o dente, né? Então a diferença aí para os aparelhos fixos é que nos alinhadores não é uma única plaquinha que você vai usar do começo ao fim e vai movimentar o dente. É uma sequência dessas plaquinhas, onde a gente faz, cada plaquinha daquela está programada a movimentação de um dente. Então, à medida que a gente vai trocando, a gente faz as trocas dessas plaquinhas normalmente a cada 15, 20 dias. E à medida que a gente vai trocando, cada plaquinha vai movimentando mais um pouco ali o dente. Então, a evolução dessas placas é que faz a movimentação. Você tem dúvidas? 99639-8389 ou então manda sua dúvida aqui pelo nosso canal no YouTube, o NN Play. Entra aí no YouTube, se inscreva, tem quase 40 mil. Chegamos aos 40 mil, Marcão? Falta um carocinho de nada, né? Esse final de semana, com certeza, aí a gente bate aí os 40 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube NN Play. Outra diferença, doutor, em relação ao modo como aparelhos e alinhadores são confeccionados. No primeiro caso, utilizamos diversos componentes. No segundo caso, temos um dispositivo inteiriço. Há variação ainda dos materiais utilizados, né? Que materiais são esses? Correto. No aparelho fixo, aí a gente vai ter os brackets que podem ser metálicos, né? Aquele aparelho metálico mais convencional. Pode ter também os brackets estéticos, que são feitos em resina, em porcelana ou em cerâmica, que são aqueles transparentes, mas ele é fixo, tem aquelas pecinhas transparentes coladas nos dentes. E os alinhadores ortodônticos, eles são confeccionados numa placa de acetato. É um material que se assemelha um pouco ao plástico, então por isso que ele é transparente. Em geral, o fixo é feito de metais ou então de cerâmica. No caso dos fixos estéticos, o alinhador, por exemplo, é feito em material inteligente, que é flexível e duro ao mesmo tempo para permitir o tratamento. Eu tô pensando aqui, sabe em quê? Você falando aí em aparelho fixo, aparelho móvel, tô pensando no São João, né? Pois é, rapaz, tu que usa aparelho fixo aí, os brackets, né? Os famosos brackets, provavelmente seu ortodontista vai dizer assim, não coma não. Não coma, a não ser que você coma aquele lá do comércio que tira no copinho, aquele que eu gosto ali, você bota ali a manteiga, rapaz, aquela manteiga, aquele salzinho delicioso, né, que você vai comer aquele milho, eita, chama, São João, epa, então, mas se você for comer a espiga, meu filho, os ortodontistas e odontólogos não vão deixar não, porque você vai lascar tudo ali. Já com o móvel, vamos falar dessa vantagem, principalmente, doutor, agora em relação ao milho, por exemplo. Uma comida gostosa. Acredito que não tem nordestino no mundo que não goste de milho ou de algum dos seus derivados, seja ele assado, seja ele cozinhado. A pamonha e a canjica já são, qualquer um come. Que demais! Não é? Demais mesmo, né? Eu fiquei com água na boca. Já falei aqui que um dia desse aí, eu não parei o carro porque eu ia levar tanta buzinada aqui na 750. Tava ali em frente ao CTO, onde o doutor Edmilson Filho atende. Tinha um carro parado, rapaz, de milho. O povo do CTO todinho desceu para comprar o milho. Eu tava passando, eu digo, se eu parar aqui, vamos chegar até a terceira e quarta geração para eu comprar o milho, né? E aí eu me frustrei em detrimento dos outros. Não tinha lugar para eu parar, eu não ia parar no meio da avenida, né? Para trancar o trânsito, para comprar um milho no copo.
Diga, eu vou embora. E fiquei imaginando, rapaz, esse milho deve estar um negócio aqui. Mas o retorno é muito longe. Aí eu digo, vou ficar sem o milho mesmo. Deixou pra lá. Deixei pra lá. Mas vamos falar, por exemplo, dessa vantagem, dessa desvantagem em comer alguns alimentos que podem ser difíceis para quem tem o aparelho fixo e vantajoso para quem tem o aparelho móvel. Sim, para quem usa ou já usou aí algum aparelho fixo, sabe bem como é. No dia que a gente faz a montagem do aparelho, a gente já orienta. Não pode comer isso, aquilo, tem uma lista. E aí, entre eles está também aí o milho na espiga, né? Porque acaba quebrando as pecinhas, soltando ali dos dentes, os brackets, e isso faz também com que atrase muito o tratamento. Eu sempre digo, o paciente que sempre vem com muita pecinha quebrada, o tratamento não evolui. Então, a gente no início lá programa o tratamento para um período e acaba, às vezes, se estendendo mais por conta disso. Então, o paciente que usa aparelho fixo, ele tem sempre que evitar alimentos muito duros para não estar quebrando aí essas pecinhas. Já com o alinhador, a gente não tem nenhuma pecinha colada no dente, não tem bracket, não tem fio, não tem borrachinha, então isso traz uma série de vantagens. Entre elas, que pode comer de tudo, né? Você remove a plaquinha para se alimentar. Então, você pode mastigar alimentos duros, não tem nenhuma restrição. É como se você não usasse aparelho nenhum. Você vai poder comer todo tipo de alimento. Isso também de não ter as pecinhas traz uma outra vantagem aí, que é a facilidade de higienização dos dentes. Sim. Então, como não tem fio, nem borrachinha ali, nem pecinha para atrapalhar, a gente consegue passar o fio dental melhor, escovar direitinho. É liberdade total, digamos assim, né? Comparado ao aparelho fixo. Bacana. E também tem outro alimento aqui, que claro que ninguém vai comer aquilo ali com bracket, nem com aparelho fixo, nem com aparelho móvel, né? Que são as patinhas do siri, não faça isso, e as patinhas do caranguejo. Tem martelo para você comer isso lá. Você vai lá no Zé do Gaiamum. Ah, meu Deus. Hoje ainda é quinta-feira, né, minha filha? Quinta-feira. Você vai lá no Zé do Gaiamum, melhor Gaiamum da cidade, né? Pede lá uma dúzia, meia dúzia. Se você estiver sozinho, vão ser meia dúzia. E vem aquelas patonas, doutora. Delícia, né? E tem gente que inadvertidamente quebra aquelas patas com os dentes. Aquele material é muito duro. Tanto é duro que o Zé do Gaiamum lhe dá um martelo com um lugarzinho para você quebrá-las, né? Então faça isso, né? Não faça isso no dente, não, porque tem gente que faz umas atrocidades com o dente e abre garrafa de cerveja, de refrigerante. Gente, isso acaba com o seu dente, acaba com a habilidade, pode acabar até provocando uma perda. Quebrando o dente. Não é quebrando o dente. E claro, você não vai fazer isso nem com um aparelho fixo e nem com um móvel de jeito nenhum. Você vai acabar arrebentando um dos dois. E na realidade, o que era para ser uma coisa para lhe beneficiar, pode lhe prejudicar, porque você vai ter que recorrer ao seu especialista para fazer a manutenção daquele aparelho quebrado. Acertou! Não é? Doutora, e quanto à diferença, a gente não fala em preço. Aqui, a gente nunca falou em preço aqui ao longo desses 11 anos, mas por que eu não falo em preço? Porque para algumas pessoas é preço. Eu vejo como valor. E o que às vezes é o valor para mim é o que é o custo-benefício. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bem prático. Você tem o seu carro e você usa um pneu Xing Ling lá no seu carro. O pneu Xing Ling, ele custa R$500 e ele vai durar 6 meses. Seu carro vai rodar, vamos lá colocar 1 ano, vou dar um ano aí de lambuja aí para os chineses. Seu pneu vai durar 1 ano. R$500 custa cada pneu. E você tem um pneu, vamos falar aqui de um pneu bacana, decente, vamos falar um pneu Goodyear, né? Pneu conhecido mundialmente e tal. Vamos falar do Goodyear. O Goodyear custasse R$800 cada pneu. Mas em compensação, a duração do Goodyear vai durar 2 anos. Então você nem dobrou o seu capital e você comprou um pneu de qualidade para colocar no seu carro, né? Que vai ter uma durabilidade maior. Quando você faz essa relação custo-benefício, se custou R$800, então se você dividir por 2 anos, vai dizer que seu pneu custou R$400. Ou seja, ficou mais barato do que o Xing Ling que você comprou ali naquele mercado ali, que vai durar 1 ano o seu pneu, e daqui a 1 ano você vai ter que comprar outro. Aí vem a pergunta, você vai comprar o Xing Ling? Não, né? Você vai ser inteligente e dizer assim, não, peraí,
E Goodyear, não estou falando do merchan, já vou aproveitar o merchan, tá? TC Pneus, atenção aí. O André Pepe está fazendo um merchan de graça para vocês aqui, né? O Goodyear, o nome já está dizendo, bons anos. Se você for traduzi-lo ao pé da letra. Vou mandar esse vídeo aqui para TC Pneus, tá? A mesma coisa, doutora, que eu estou falando agora com os aparelhos, o fixo e o móvel. Porque muita gente pode chegar aqui e não é de duvidar. Doutora, daqui a pouco, mano, qual é o preço? A gente não vai falar de preço, a gente vai falar de valor. Porque esse valor não tem preço. Você tem... Já imaginou? Você vai lá no Zé do Goiamundo, vai comer o negócio lá, tira o alinhador. Na hora, pega um guardanapozinho ali, tira, coloca ali, envolve ele ali. A facilidade de higienizar também. Vamos falar sobre isso? Vamos lá, então. Realmente, sobre valores, a gente não pode falar. Até o CRO, enfim, não Sim. permite também essa questão de valores. E isso vai variar também, óbvio, em cada local, pode variar um pouco ali o valor, enfim. Mas o que eu costumo dizer aos pacientes, o tratamento com o alinhador, ele é um tratamento mais rápido do que com o aparelho fixo. E a gente tem um tempo previsível, então a gente consegue também dar uma previsibilidade. Por exemplo, a gente começa o seu tratamento, a gente já recebe o tratamento inteiro, vem uma caixa com toda a sequência dos alinhadores, então eu já posso lhe dizer, André, teu tratamento vai durar 6 meses, 1 ano. E é praticamente preciso. O que é que eu vou depender? De você usar direitinho o alinhador como eu oriento. Porque como você tem a opção de tirar, você pode acabar esquecendo, não usar direito e o dente não movimentar no tempo que a gente espera. Mas se você usar certinho, ele tem um tempo de tratamento bem mais curto do que com os aparelhos fixos. Cerca aí de 30% de redução do tempo de tratamento. Então, além disso, ele é um aparelho mais confortável, como a gente já falou aqui. Não tem pecinha ali para estar machucando sua boca, formando afta. É totalmente discreto, a gente só consegue perceber se ficar muito próximo da pessoa, você vê que tem uma plaquinha transparente ali, mas a uma distância de pelo menos 2 metros, você não consegue nem perceber que a pessoa usa esse aparelho. Facilidade de higienização, liberdade de alimentação, né, poder comer de tudo. Então, assim, é realmente uma revolução na ortodontia. E aí, obviamente, o preço de cara, se você parar para pensar só no preço, como você falou, talvez assuste um pouquinho com relação aos aparelhos fixos. Mas se você colocar no papel e fizer as contas, como você fez aí do pneu, é que brasileiro não tem muita mania de fazer conta, né? Não mesmo. A gente só enxerga o valor da prestação. A prestação é tanto, dá pra mim, pronto. A gente não faz a conta no final. O que eu digo aos pacientes é, se você colocar no papel o tempo de tratamento que você fica com um aparelho fixo, vamos lá, 2, 3 anos, o valor da mensalidade ali que você paga nesse período equivale aí ao valor que você vai pagar nos alinhadores, tendo um tratamento bem mais rápido, bem mais confortável, com mais liberdade aí, né, de alimentação, de higienização. Então acaba que compensa infinitamente. Assim, os alinhadores, logo quando surgiram, só existia uma marca importada. E aí era bem inacessível, realmente era bem caro. A gente tinha que importar dos Estados Unidos esses alinhadores. Mas aí com a disseminação, hoje existem várias marcas nacionais. E aí isso conseguiu democratizar bem mais o uso do alinhador. Então hoje a gente consegue sim um valor bem mais acessível para o nosso paciente, que se equipara aí ao custo que você teria com o tratamento do aparelho convencional. Beleza. Quero mandar um abraço aqui para minha cunhada, Verônica Caetano. Fica aí, Verinha, porque você que usa um aparelho ortodôntico há mais de uns 20 anos, fica aí que tá errado. Eu não sou especialista não, mas a pessoa usar um aparelho ortodôntico há 20 anos tá errado, né? Não é possível não, né? A pessoa vai envelhecer usando aparelho. Então eu quero perguntar isso. Eu vou perguntar isso para a doutora, não é saia justa não, porque aqui a gente trabalha com a verdade. Tá aí na tela, o Marcão tá colocando uma série de imagens aí. Algumas delas tá bem dividida. Do lado aí do seu lado direito da tela está o aparelho fixo e ao lado esquerdo está o aparelho móvel, né? Então, veja bem, presta atenção nas vantagens que tem isso aí. Mas eu vou deixar uma pergunta para a doutora responder. Não é saia justa não, é verdade mesmo, tá? E por que eu estou perguntando isso? Porque a gente honra muito os nossos patrocinadores aqui, né? E por que a gente está falando isso? Porque, gente, quando você é honesto, quando você diz que é 2 e é 2 mesmo, não é 2.1, é 2. Não tem margem de erro, né? Não é negócio de eleição aqui, é 2 pontos percentuais para mais, não tem esse negócio não, né? Porque, veja bem, se você tiver, e você for até vítima disso, mande mensagem para cá, a gente não vai te identificar não. Há quanto tempo você usa um aparelho ortodôntico? Eu vou perguntar isso para a doutora aqui, porque eu conheço gente que usa aparelho ortodôntico há 10 anos. Eu quero saber se isso é normal, né? Quero saber se isso é normal, tá?
é como fisioterapia. Algumas pessoas podem precisar de fisioterapia para a vida inteira. Mas, via de regra, a fisioterapia é uma coisa temporária. O André Pepes vai fazer aí 20 suaves, sessões de fisioterapia por causa das hérnias de disco que o André Pepes tem. Esse negócio podia evoluir, não era, Sérgio Paulo? Podia ser uma hérnia de USB, MP3, MP4, né? Da hérnia de disco. Será que é de vinil? Se for, Ira Silva, um abraço para você. Né? Então, deixa eu mandar um abraço aqui para essa galera que está aqui, para a gente ir para o intervalo. Dona Hilda, que está aqui no Capim, boa tarde, ela colocou aqui: o que não pode faltar até o final do dia? Fé e gratidão e oração. Realmente, Deus te abençoe, querida. Um abraço para você e também para Gorete, né, que sempre fica lá ouvindo a gente lá no sítio Capim, né? A Dilza do sítio Oricuri em Atalaia, ouvindo o Saúde em Foco, sempre o pessoal de Atalaia ouvindo aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Então eu vou perguntar aqui a doutora, ela vai responder depois do intervalo, né? É normal usar um aparelho ortodôntico por mais de 5 anos, uma década, né? Daqui a pouco você tem filho debutando com 15 anos e a mãe está usando o aparelho. Quando a criança nasceu, ela estava usando o aparelho. No aniversário de 15 anos da menina, está lá na festa, dançando a valsa, tudo ali, tudo certinho, e a mãe está usando o aparelho também. É normal? É correto? Pensa na saia justa que eu coloquei agora, doutora Evelyn, mas depois de intervalo ela vai responder sim. Não sai daí nem por cima, uma cocada, eu volto já. Saúde em Foco, na Rádio MM. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Uma RAM tem.
mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell,
a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. Claro, você está na primeira, né? Então fica aqui, né? 13h30, dia 16 de maio. Estou falando com a doutora Evelyn Macedo da Ortoestética. O assunto é aparelhos fixos ou alinhadores. Estamos ao vivo também pelo nosso canal no YouTube. Você entra aí. Se você não tiver tempo, eu estava ouvindo você, André Pepes, na rádio. Eu queria tanto assistir aquele programa. O programa fica gravado aqui no NN Play para você assistir quando e como quiser. Tá legal? Fica aí. Exatamente. É, sim, né? E mais tarde ainda tem aí no nosso Instagram, Saúde em Foco com André Pepes, os cortes dos principais momentos aqui dos nossos programas aí, todos os dias. Every days, como dizem os americanos. É o menino de papai, É eu mesmo. Doutora, eu te perguntei antes do intervalo, né? Porque a gente conhece pessoas que fazem um tratamento eterno de ortodontia, né? Então, claro que existem algumas exceções, né? Às vezes a pessoa tem uns dentes muito apinhados, ou seja, atravelados um em cima do outro, muito próximos, e eles precisam ser afastados. Às vezes é preciso até extrair alguns dentes para que a arcada volte ali a ter aquela oclusão, que é o fechamento perfeito da boca, né? Mas tem pessoas que a gente conhece que, sei lá, 5, 10, 15 anos, né? E então eu queria saber como é que funciona isso, se está correto isso. Não, um tempo tão longo assim não é o esperado, não. Tem que entender cada situação aí para ver o que é que está acontecendo para que tenha um tratamento tão longo assim. Mas o que eu costumo dizer é que tratamento ortodôntico, ele é um casamento ali, né? É um casamento do paciente com o ortodontista. E como toda relação, precisa ter a parte de cada um ali. Cada um contribui com alguma coisa, digamos assim, né? Então, precisa ter o ortodontista, o comprometimento também desse profissional em dar o resultado que o paciente espera, mas também precisa da colaboração do paciente, de não estar quebrando pecinhas, de higienizar corretamente o aparelho, de vir todos os meses para manutenção, quando é o caso do aparelho fixo. No caso dos alinhadores, não tem essa manutenção aí mensal. O paciente pode vir a cada 2 ou 3 meses, aí o profissional vai orientar de acordo com o tratamento, mas exige comprometimento de ambas as partes. Se uma das partes não está comprometida em ver o resultado realmente daquilo ali, não vai chegar. E aí a gente precisa entender, um tratamento tão longo, o paciente já usa 10 anos. Às vezes é um paciente que muda de dentista, vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro, acaba que o tratamento não evolui. Pode ser que o paciente também quebre sempre muita pecinha, falte muito às consultas. E a gente precisa entender também que por trás do aparelho ali existe o piloto, é como se fosse um carro, digamos assim. Então, se você coloca uma pessoa comum que dirige ali um Fusca, um carro normal, digamos assim, para pilotar uma Ferrari, ele não vai ter o desenvolvimento de um Ayrton Senna, sei lá, né, de um piloto aí. Então, também tem muito isso. Por trás do aparelho, não é só o aparelho que faz a movimentação. Tem que ter um profissional ali especializado, um profissional também comprometido em fazer aquilo. A gente vê muita pessoa dizer, só trocou borrachinha, só, né? Tá me enrolando, já tem tanto tempo que eu vou, não troco o fio. Então, assim, nem sempre precisa trocar o fio, né? Nem todo mês precisa fazer essa troca. Então, não quer dizer que o profissional tá te enrolando. Mas é óbvio que ao longo dos meses você precisa ver a evolução. Se você vê também que tá 2, 3 anos, não tá vendo diferença, conversa com o profissional, o que é que tá acontecendo, porque eu queria que acontecesse isso no meu dente, não tá evoluindo e tal. Não esperar completar 10 anos ali fazendo para poder buscar entender o que é que aconteceu, né? Então, cada caso é um caso, a gente precisa entender. O ideal aí de um tratamento com aparelho fixo, no máximo 3, 4 anos para casos mais complexos, até menos a gente consegue resolver casos complexos. Às vezes tem uma coisinha ali que embasta, que fica dando trabalho, né? Que até o dentista fica, meu Deus, não estou entendendo porque que esse dente não está indo para o lugar. Pode acabar aí atrasando um pouquinho. Com os alinhadores, o tempo é bem menor de tratamento, tá? A gente tem movimentos mais controlados ali.
com os alinhadores, então a previsibilidade do tempo de tratamento é maior. Então a gente acaba aí com essa questão também de vou botar aparelho e não sei quando eu vou tirar. Com o alinhador não, com o alinhador o tempo ele é pré-programado, digamos assim, a gente consegue dar essa certeza para o paciente, teu tratamento vai ser de 1 ano e vai ser de 1 ano. O que eu dependo é que você use direitinho o alinhador. Essa previsibilidade é bem maior do que com a ortodontia fixa. Bacana, um abraço aqui para o Cid Clay, ele diz assim: o programa está top como sempre, esclarecimentos magníficos, de Fusca para Ferrari não dá, né? Pois é, né? Eu nunca tive o privilégio não de dirigir uma Ferrari, eu tenho, na realidade eu tenho até medo que perto da Ferrari eu tenha não posso dizer isso, né? Mas eu tenho, porque a Ferrari é outro patamar, é que nem o Flamengo, é outro patamar, né? Aliás, parabéns aí, né? 4-0 foi lindo, não foi não, Bolivar? Hein, Bolivar? Exatamente. Chocolate, né? Que bacana. Que acertou. Delícia, né? Muito bem. Mas, doutora, eu fico pensando aqui, você falando aí, e eu concatenando minhas ideias aqui. É aquela ideia do pneu, né? Gente, estranhe quando você chegar... Primeiro que aqui para nós, né? Supermercado não é lugar de vender pneu, né? Eu não sei se você sabia, vou falar aqui agora, né? Mas geralmente onde se vende esses pneus em supermercados não são pneus de primeira linha. Inclusive tem marcas como as que eu citei aqui que vendem nos supermercados, mas é uma linha feita para vender lá. Você acredita? O mesmo pneu que você comprou lá no supermercado, qualquer um, não é o mesmo vendido no showroom da Goodyear. Vou fazer propaganda aqui da TC Pneus, chamar a atenção do marketing aqui da TC Pneus em Arapiraca, né? Para mim, Goodyear é um dos melhores, é o melhor pneu do mundo. Para mim, é macio, é durável, né? Confortável. Quem usa o Goodyear sabe do que eu estou falando, né? Então, aí você chega, doutor, e você vai olhar um Xing Ling e você vai dizer exatamente isso. Mas por que o outro custa tanto? Não é custar tanto, é o que ele vai trazer para você, não é? Às vezes você vai colocar, vamos lá, uma pastilha de freio no seu carro. A original custa R$500. O par não é barato, não. R$500 no par de pastilha é caro, tá? Mas a Xing Ling custa 300. Mas dura metade do tempo. Então, como a doutora falou aqui, faça a conta, né? Faça a conta. Quanto tempo dura uma pastilha de freio? E quanto tempo dura uma pastilha de freio original do seu carro? Você é quem sabe, né? É como você colocar gasolina também num posto duvidoso e você colocar gasolina num posto de referência, né? Você diz assim, eu vou abastecer aqui sabendo que com gasolina nunca vou ter problema aqui, né? Eu abasteço num posto aqui e eu chego lá e digo, meu filho, bota aí. E acabou. A gente fecha os olhos e vai embora, né? Teve uma propaganda, inclusive, da Goodyear. Faz tempo isso. Você é de Sacha pra cá, eu sou de Xuxa pra lá, então eu vou contar aqui. É uma propaganda de uma mulher que tá parindo, né? E aí o marido entra em casa, a mulher tá em trabalho de parto e ele pega a mulher e coloca dentro do carro e sai correndo com ela pra maternidade. Não tem nada, não tem nem nada ali. Só entra uma locução em off assim, Goodyear. Porque a única coisa que você vai lembrar é que existem pneus. Foi pau. Marketing perfeito. Nunca esqueci esse comercial, porque o roteirista que criou isso, o programa foi dedicado também à autoestética hoje e à Goodyear, viu, gente? Pois é, TC Pneus, atenção aí. Então, veja, porque realmente, doutora, né? Então, quando você tem um aparelho que ele é rentável, que ele é durável, que ele é de fácil manutenção, olha, inclusive a manutenção você não tem que estar lá no dentista todos os meses, não. Vai ser dirigido por eles. Olha, você vem aqui a cada 2 meses, a cada 3 meses, a gente vai dar uma olhada. Agora, doutora, pode ter uma pergunta que está acontecendo na cabeça de quem está ouvindo aqui. Porque o aparelho fixo, você está vendo ali os metais ali na boca, os brackets tudo grudado, tudo colados ali, você sente. E o aparelho móvel, você diz assim, peraí, rapaz, será que esse negócio... A gente diz logo assim, será que esse pedaço de plástico vai resolver? Então, vou fazer a pergunta do leigo que sou. O pedaço de plástico vai resolver, doutora, tanto quanto o aparelho fixo?
Vai. Então, o que é que acontece? Justamente por isso que não é uma única plaquinha que você vai usar do começo ao fim e aquela plaquinha vai movimentar os dentes, né? Não tem como. A plaquinha ali, ela tem uma prescrição. Como é que funciona? Basicamente, o paciente chega no meu consultório, vamos iniciar o tratamento com os alinhadores invisíveis, alinhadores ortodônticos. A gente vai fazer um escaneamento dos dentes desse paciente, como se fosse parecido com uma filmagem. De todos esses dentes, é um registro. Esse registro a gente joga no software. E o software, ele vai fazer o planejamento junto com o ortodontista, obviamente, que nós que pilotamos aí a Ferrari, nós que pilotamos o software. E a gente vai dizer lá quais, vai alimentar esse software com os dados do que a gente quer. Então, eu quero que mexa esse dente para cá, para lá, que faça isso, aquilo, enfim. Vou programar toda a movimentação que eu quero que seja feita ali. O software fez isso, ele vai numa impressora 3D, imprimir vários modelinhos daqueles dentes. Aqueles modelinhos parecidos com o de gesso, só que não é de gesso, é um outro material, mas enfim. Vai imprimir vários modelinhos ali, que são a evolução da movimentação que vai acontecer naqueles dentes. Em cima de cada modelo, é feito essa moldeirinha plástica aí, termoplástica de acetato, e aí ela pega o formato daqueles dentes ali, de como foi a movimentação. Então, à medida que a gente evolui, que a gente troca de placa, a cada 15 dias o paciente tira aquela placa, vai para a próxima placa. A próxima placa, ela já tem uma prescrição de movimentação do dente. Então, ela já está diferente da primeira. À medida que a gente vai fazendo essa mudança de placa, quando ela entra, tanto que no início o paciente sente um pouquinho doloridos os dentes, qualquer aparelho ortodôntico, você vai sentir esse desconfortozinho inicial aí. Mas dói um pouquinho menos aí do que com o aparelho fixo, tá? Porque o movimento ele é mais controlado. Mas quando a gente troca de placa, os primeiros 2, 3 dias é normal você sentir os dentes um pouquinho doloridos, principalmente quando você vai morder alguma coisa, porque aquela placa ela entra um pouquinho mais ajustada, mais apertada. Por quê? Porque o dente ainda não está na posição que está dentro da placa. Então, à medida que a gente começa a usar a placa, o dente vai se encaixando dentro daquela plaquinha. Então, ele vai movimentando. Então, a movimentação se dá à medida que a gente vai fazendo a troca dessas placas, a evolução delas. E olha que interessante, né? Eu estou vendo aqui algumas imagens, eu não sei se eu consigo mandar, não consigo mandar essas imagens para o Marcão, mas tem uma marca de aparelho aqui que deve ser a que a Ortoestética usa, né? Que, olha, tem aqui, logo na página do site deles. Marcão, eu vou te mandar essa página aqui. Vou te mandar pra gente publicar aqui. Tá? Não tem problema nenhum. Talvez a Ortoestética não queira falar da marca, mas eu vou falar. A marca é Invisalign, tá? A marca é invisalign.com.br. Você que tá aqui, então entra aí. Se escreve invisalign.com.br. Então, tem logo de cara ali, Invisalign pode ser indicado para você. Aí olha assim, ó, tem sobremordida, prognatismo, mordida cruzada, diastema, que é aquele dente afastado do Ronaldinho, né? Mordida aberta, dentes apinhados, que é os dentes atravelados ali, muito próximos, né? E alinhamento dos dentes, dentição mista, presente de dentes de leite e permanentes. O Invisalign pode ser usado aqui, depois você cobra os royalties. É isso aí, Marcão. Marcão, bicho, eu vou dizer um negócio. Olha aí, tá na tela, gente. E ali, nesse site aí da Invisalign, vou mandar o vídeo pra lá. Você tem ali adolescente, pai e mãe. Se você clicar em cima de uma dessas opções aí, doutora, vai aparecer algumas opções, né? Exato. A Invisalign é a tal da marca importada que eu tinha falado no início. E a gente trabalha assim com ela na Ortoestética. Dentre os alinhadores que se tem hoje, é o padrão ouro, assim, dos alinhadores. Eu acho que é bem comum de vocês, dentistas, porque lá, em alguns locais que eu frequento, que às vezes tem dentistas, né? Você percebe lá que tem lá, Invisalign. Invisalign, exato. Ela não é à toa que é tida como a melhor do mundo, já tratou mais de 17 milhões de pessoas em todo o mundo. Ela realmente tem uma tecnologia um pouquinho a mais ainda do que as marcas nacionais. Então, com as marcas nacionais, nós conseguimos tratar uma grande gama dos casos aí, mas tem algumas limitações. Com o Invisalign, praticamente todos os casos a gente consegue tratar. Como você falou aí, mordida aberta, que é uma mordida difícil de tratar, mordida cruzada, que às vezes com os alinhadores nacionais a gente não consegue, com o Invisalign consegue sim, e realmente é uma maravilha, um sonho. Bacana. E assim, como a gente vinha falando aqui em relação o mercado, né? Quando você for pensar em tratar os seus dentes, né?
gente, não vai por preço, não. É igual o lancezinho, voltando lá, o lancezinho, né, do pneu, do óculos que você vai utilizar. Né? Você tem algumas e várias opções. Então, procura saber há quantos anos aquela clínica está na cidade. Procura alguém que foi tratado lá, né? Porque quem não deve não teme, não é não? Então, né? Quando a gente o difícil é o começo. Não estou dizendo que as clínicas que nasceram hoje não estou querendo dizer isso, porque também eu comecei há 11 anos atrás. Quando eu tinha um mês de programa, eu também não tinha referência, né? E hoje, graças à NN, o Saúde em Foco é uma referência. Há 11 anos a gente está aqui no mesmo prefixo. Daqui eu só quero sair pro caixão, né? Desde quando o doutor Edmilson deixar a gente aqui. E obrigado por deixar. Mas assim, tenha muito cuidado, né, doutora? Porque a gente precisa de referências. Quando você vai a um médico que você não conhece, o que é que você faz? Procura saber. Né? Exato. Procura saber daquela clínica. A Ortoestética é uma franquia, está em Arapiraca há 13 anos, breve, Penedo, região ribeirinha ali, aguarde cartas, tá no forno. Quase. Tá no forno bem pertinho. É, fantástico. Tirando o merchan aqui dessa rede aí. Mas tá tudo certo. Ó, Penedo, aguarde. Coruripe, Penedo, Piaçabuçu, região ali, ribeirinha do São Francisco. Cidade linda, de pessoas maravilhosas. Vai ter ortoestética lá para você tratar de todas as especialidades da medicina odontológica. Então, aguarde. Quando a gente soltar aqui, você já pode marcar lá. Né? Porque tem gente que vem de Penedo para cá para se tratar. Até porque Penedo é muito carente, né, da questão da odontologia. Estava conversando com o doutor Paulo aqui na semana passada e disse, André, realmente, e vocês acertaram na veia. Então, doutora, é importante procurar referências, porque não é todo mundo que tem a especialidade, e também é importante saber há quantos anos aquela clínica está fazendo o que ela está fazendo. Exato, é importante buscar aí as indicações, né? Como a gente já ouviu falar. Quem já foi, conhece alguém que já foi cliente, pergunta como foi. E assim, uma clínica que está há 13 anos aqui já em Arapiraca, a gente já está com um público consolidado, já tem a confiança, já tem a nossa clientela ali. E não é à toa, né? Nenhuma empresa se sustenta há tanto tempo se não for boa realmente. E graças a Deus é um orgulho pra gente estar há 13 anos aqui cuidando da população arapiraquense e das cidades ao redor também, né? Agora, o doutor Paulo deve estar assistindo a gente. O doutor Paulo, ela começou adolescente, foi? Porque, rapaz, há 13 anos atrás, vocês dois eram adolescentes. Como 13 fala aí? anos atrás, já viu? Vocês eram adolescentes, então, quando começaram a Já começamos aqui, Que coisa bacana, né? Não tão novinha assim, não, mas... Rapaz, ele falou aqui, o cara joga beach tênis, rapaz. Com meu sobrinho, né? Um atleta, o cara, então... doutora, mas brincadeiras à parte, a gente tem que, às vezes, brincar para descontrair um pouco, mas o assunto é muito sério, né? Quando se fala da questão da saúde bucal, porque o brasileiro é muito displicente em relação a essas coisas, a gente sempre deixa para depois e vai adiando, só vai quando dói, né? Quando tem alguma coisa errada, opa, tô com dor, né? Então, vamos falar um pouquinho em relação a essa escolha. Vocês orientam na ortoestética a melhor opção para o paciente, para dizer assim, olha, essa é assim e essa é assado. As vantagens dessa são essas, as vantagens dessas são essas. As desvantagens dessas são essas e as desvantagens dessas são essas, se houver. Né? Isso fica a critério do paciente, ou também há um laudo que vocês podem dizer, olha, para o seu tipo de caso, o melhor era esse daqui. Não é porque a clínica quer ganhar, não é nada disso. É porque o melhor caso para vocês, e às vezes acontece, por exemplo, já aconteceu de você dizer assim, não, o melhor caso para você é um fixo mesmo. Já aconteceu sim. Alguns casos tem algumas limitações aí que a gente vê que com o aparelho fixo vai ter um resultado melhor, e eu sou bem sincera em falar. Eu acho que a gente se solidifica e a gente fica conhecido na cidade, enfim, pelo resultado. O melhor marketing que o profissional pode ter é o resultado do seu trabalho, né? O marketing do meu trabalho são os meus pacientes andando na rua aí com um sorriso bonito, né? E as pessoas vendo e perguntando. E além do resultado também a sinceridade. Então, assim, a clínica não quer ganhar em cima disso. Enfim, a gente vai ganhar de alguma forma. Vai vir paciente, uns vão fazer, outros não. Enfim, vai para outro lugar, vem de outro lugar para a gente também. E acho que o que conquista
realmente o paciente é a honestidade, a sinceridade, né? Então, eu sou muito clara de dizer, seu caso a gente consegue tratar com esse aparelho, esse e aquele. A diferença entre eles, com esse vai ser mais rápido, com esse um pouquinho menos, com esse aqui talvez seja um pouco mais desconfortável. O custo também tem que ser levado em conta, às vezes de um aparelho para o outro, o bolso do paciente também, né? É óbvio, como você falou aí, que a gente não pode se ater só ao preço, né? Por trás daquele preço existe um valor, existe um porquê de cada aparelho ter um valor diferente aí. E aí a gente apresenta as vantagens e a diferença que vai ter no tratamento do paciente aquilo ali. E aí muitas vezes fica a critério sim do paciente de decidir. Eu tenho essa opção e essa, então eu vou escolher essa aqui porque eu acho que se adequa melhor para a minha realidade, enfim. Bacana. Pois é, conversei com a doutora Evelyn Macedo da Ortoestética. A Ortoestética está aqui na rua Domingos Correia 921, no centro de Arapiraca, tá? É isso mesmo, né? 921, né, Marcão? Rua 921, Domingos Correia 921, ali em frente à CCA, tá aí o vídeo de inauguração. Tô dizendo que eles eram adolescentes quando começaram esse negócio. Tá o vídeo aí, a prova do negócio aí, né? E lá, gente, você vai encontrar todas as especialidades da medicina odontológica, tá certo? Então, não brinque não. De odontopediatria, endodontia, implantodontia, todas as dias que a gente já falou aqui no Saúde em Foco ao longo dessas quintas ou sextas-feiras, varia aí na semana, e sempre tem um profissional aqui falando com a gente. Então, uma clínica que tem uma sede novinha, mas já está há 13 anos na nossa cidade. Não dá nem para ter ideia de 13 anos quantos pacientes na vida vocês já atenderam, né? É muita gente, é muito sorriso recuperado. Então, da odontopediatria até implantodontia, que é o extremo, a Ortoestética cuida para você, tá? O telefone e o WhatsApp é o 981580248. Você pode marcar pelo WhatsApp. Eu ouvi lá no programa do Andepeps com a doutora Evelyn, eu queria ver essa questão do aparelho. Eu uso o aparelho. Você que está em algum lugar, está usando o aparelho há 10 anos, cuidado. Quer mudar? Passa lá na Ortoestética, vai fazer uma avaliação lá. Funciona de 8 às 17 horas, de 8 às 5 da tarde, e funciona também aos sábados. Eu trabalho, eu estudo, não tenho tempo, André. Tem, no sábado está aberta de 8 até o meio-dia. Então não tem desculpa para você não cuidar do seu sorriso. Doutora Evelyn, obrigado por ter vindo, muito bacana, né, ter vindo aqui, e até a próxima. Eu que agradeço, André, estamos à disposição aí. Como você falou, a gente tem todos os serviços da odontologia, então só procurar, tem o nosso Instagram também, ortoestética.arapiraca, então quem tiver interesse pode falar com a gente por lá. Tá aí na tela, ortoestética.arapiraca, tá certo? Gente, amanhã eu vou receber o doutor Darlan Corrêa, que é especialista em emagrecimento, e olha o tema desse negócio que ele mandou aqui para mim, ó. Impacto da obesidade na saúde física e mental. Ó a cara de mal do cara, né? Doutor Darlan Corrêa, especialista em emagrecimento, vai estar aqui com a gente. Uma fera no emagrecimento, trabalha com protocolo de emagrecimento aqui. Realmente, né? A obesidade tem um impacto na saúde física, não somente, e na mental também das pessoas, né? É difícil você ver alguma pessoa que não seja obesa, que não queira emagrecer. E às vezes essa pessoa não é porque ela não quer emagrecer. Ela tem algum problema que precisa ser tratado, precisa ser cuidado e precisa emagrecer para ter a sua autoestima de volta aí, por exemplo. Quer ver? Depois dos 50, você briga com a sua barriga aqui, né? Você fica lutando com ela, né? O braço está murcho, a perna está murcha, mas a barriga não está murcha não. Então, o que pode ser isso? Eu como pão, André, eu tomo leite e a minha barriga, ela dá aquela inflada ali, né? O que é isso? Eu não consigo passar no meu caso, eu não consigo descer dos 80. Eu preciso descer dos 80, mas não consigo chegar lá. O que é que a gente precisa fazer? Então, a obesidade, sobrepeso e obesidade são problemas que tem no Brasil e tem no mundo todo. O doutor Darlan Corrêa, especialista em emagrecimento, vai falar conosco amanhã sobre isso. Tá bom? Marco Aurélio, obrigado pelas imagens. Sérgio Paulo agora. O Sérgio Paulo vai tocar aí 40 minutos de música sem intervalo. Depois do intervalo tem Lembra Dessa? São 3 músicas, as mais velhinhas mais saradas da programação. Depois de 5 minutos de intervalo, músicas dos anos 70, 80 e 90. Fica por aqui. Você está na primeira. A primeira somos nós aqui. 91,5 NNFM, tá bom? E acesse o nosso site, nosso canal no YouTube também, o NN Play. Se inscreva, quase 40 mil inscritos e mais de 7 milhões de visualizações só em 2023. A gente nem computou 2024 ainda, que com certeza está arrebentando tudo aí, deixando a concorrência aí vendo poeira. Tá bom? Até amanhã, boa tarde e fiquem todos com Deus. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
amigo, sempre estou com você, sempre ao seu